você tem dúvidas com relação à sua situação diante do empregado doméstico, a sua empregada ou empregado também tem dúvidas com relação a essa relação trabalhista? Vamos falar agora com a Ana Paula Aguiar sobre os direitos e deveres do empregado doméstico. Agora a nomenclatura, né? A gente esqueceu mais o feminino, entra no masculino para englobar todo mundo, né? Isso. Quem é o empregado doméstico? O empregado doméstico, como diz a legislação, é aquele que ele trabalha para a família, né? Tem um salário eventualmente e a residência. Não é só aquela faxineira, aquela empregada doméstica, mas também aquele motorista particular, aquela cuidadora de idoso, ela também é considerada a empregada doméstica. O importante é dizer que esse empregado, ele tem, diante da Previdência Social, todos os direitos aos benefícios previdenciários. Mas cabe também ressaltar que cabe ao empregador doméstico o registro da CTPS desse empregado a seu serviço e a inscrição dele junto ao INSS para que ela faça jus aos direitos previdenciários e também os direitos trabalhistas inerentes que a legislação hoje já contempla um maior número de direitos nesse sentido. Já não era muito comum a assinatura da carteira. Quando veio a obrigatoriedade, isso dificultou um pouco. Mas nesse processo, nessa relação de comprovação, quem tem que comprovar o quê? Porque, às vezes, quem contrata fica na dúvida. Como faço para fazê-lo? É melhor assinar a carteira, indenizar o tempo corrido antes da legislação? O que se deve fazer? Vamos lá. Essa questão, nós trabalhamos por muito tempo com a informalidade da contratação desse tipo de prestação de serviços, né? Trabalhávamos no sentido de que o segurado, a empregada vinha para a nossa casa, nós trabalhávamos com ela, não fazíamos a anotação no registro da CTPS e, por fim, demandava-se uma relação trabalhista junto à Justiça do Trabalho para que fosse reconhecidos seus direitos trabalhistas ao final desse tempo de contrato. Isso dificulta para fins previdenciários e muito, porque a legislação previdenciária ela trabalha com base de indício de provas materiais, de documentos. Então, o correto é, diante da legislação, que o empregado a seu serviço, tem o empregador que tem o empregado a seu serviço, ele faça de imediato o registro da carteira e vá junto ao INSS, inscreva essa empregada a seu serviço na condição de empregada doméstica, retenha os 8%, que é a regra, se for pago o salário mínimo, relativo ao percentual do INSS e faça o recolhimento junto com o seu percentual, que vai totalizar os 20, né, o dia 15 de cada mês, para que ela tenha o direito dela reconhecido quando da procura de um benefício. O que é que nós orientamos aqueles empregadores que hoje possuem empregada, que já tem 1 ano, 2 anos dentro da sua casa, mas que não teve exatamente o procedimento de acordo com a lei, a questão desse registro, desse trabalho que ele é formal, mas que estava dentro da informalidade. É que ele tenha os documentos hábeis, como o recebimento do aviso prévio, os contra-cheques, aqueles recibos de pagamentos mensais, qual fazia, os recibos de pagamentos referente ao 13º, e ele pode entrar, sim, com um pedido administrativo de uma retroação de início de contribuição, baseado nesses elementos. O INSS vai analisar se os documentos apresentados são autênticos e são contemporâneos, ou seja, são realmente relativos ao período daquela contraprestação do serviço. Se for validado esse período, esse empregador vai poder pagar em atraso essas contribuições que são devidas à Previdência Social, haja vista que o empregado doméstico ele é um contribuinte obrigatório. Ele tem a obrigatoriedade de estar lá registrado e ter os seus direitos inerentes. O que dificulta muito, Miguel, é quando isso não acontece, o empregado doméstico vai para a seara trabalhista, ele tem o reconhecimento pela Justiça do Trabalho desse tempo laborado na condição de empregado doméstico, mas falta, tem a ausência de documentos para comprovar perante o INSS esse tempo laborado. E aí, administrativamente, esse tempo de pronto não é considerado. É necessário que ele leve ainda esse acordo da Justiça Trabalhista para a Justiça Federal, para que assim o INSS faça o reconhecimento desse período. E esse percentual de desconto, né, é em parceria, né? Não é só o empregador que paga o INSS. Não. Tem uma parte, 8%, relativo ao empregado doméstico, considerando que a grande maioria ganha o salário mínimo, e 12% a parte do empregador. Ele deve reter e fazer ambos num recolhimento só até o dia 15 de cada mês, proceder esse recolhimento
e dá contra-recibo na hora que o empregado doméstico sai da sua residência. Esses comprovantes de pagamento, eles são de posse do empregado doméstico. Então, ele deve fazer contra-recibo a entrega desses carnês para que sejam comprovados perante o INSS futuramente, se houver alguma dúvida, que realmente foram recolhidos as contribuições previdenciárias durante o período laborado. Uma vez assinada a carteira, né, o empregado doméstico passa a ter todos os direitos trabalhistas. Todos os direitos trabalhistas e todos os direitos também pertinentes à Previdência Social, como o auxílio-doença, cumprindo as formalidades, a carência legal que o benefício exige, o auxílio-doença, o salário-maternidade, as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição. Se vier a falecer, a família vai ter direito também à questão da pensão por morte, ou seja, ele é um segurado da Previdência Social com os direitos garantidos, desde que formalizado o seu contrato de trabalho, de preferência em época pertinente, para que ele não tenha um desgaste administrativo para poder comprovar esse período que ele trabalhou e não houve essa informação. Algum tratamento especial quando ele mora, reside na casa onde trabalha? Não, em relação à questão das contribuições previdenciárias, não. Nem período de licença? São relativos ao mesmo tempo. O benefício é consagrado de forma que ele é um empregado e tem contribuição previdenciária e o tempo do benefício é concedido da mesma se ele vai ficar ou não morando na residência ou deixando de morar na residência ou vai para sua casa para cumprir aquele período lá que ele está de salário maternidade ou auxílio-doença, não é pertinente à Previdência Social. Aí já passam a ser relações trabalhistas ministradas pelo direito do trabalho. E a observação é pertinente à jornada de trabalho e até hora extra. Sim, aí direito do trabalho, que seria o Ministério do Trabalho e Emprego. Quando tem muita hora extra, aumenta a contribuição? Sim, havendo, é isso que eu ia dizer. O que é que acontece? O decreto 3.048/99, ele prevê lá no seu artigo que a composição do que é o salário de contribuição. E o salário de contribuição, ele engloba, além da remuneração normal, além do salário normal, né, a remuneração como um todo, incluído o quê? Adicional noturno, certo? Horas extras. Então, esses períodos de horas extras e adicionais noturno, eles incidirão sobre a contribuição previdenciária e isso também fará com que o valor do benefício previdenciário seja diferenciado, porque vai ser feita uma mensuração, uma média dos salários de contribuição dentro daquele período para a concessão daquele benefício a ser calculado de acordo com cada benefício que vai ser solicitado. No caso do auxílio-doença, as 80 maiores salários de contribuição de julho de 94 até a data que ele ingressou com esse benefício, sendo descartados os 20% menores. Então, se houver períodos que ele tenha ganho, esse mês ganhei R$1.000, outro mês ganhei R$800, vai fazer parte dessa composição do PBC, que é o período básico de cálculo. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês. Bom dia.